fala também sobre Hernan Crespo, porque o São Paulo ainda não anunciou seu novo técnico. Para completar, Vasco e Corinthians entrando na briga por Biel, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Hernan Crespo. Por que o São Paulo ainda não anunciou o técnico argentino? Venho contando para vocês que desde domingo já havia um acordo verbal, na segunda-feira as partes acertaram os últimos detalhes e todo mundo imaginava que entre segunda e terça-feira ocorreria o anúncio, algo que não aconteceu. Já tem torcedor São Paulino imaginando que pode ter havido alguma reviravolta e o Crespo correu o risco de não ser contratado. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa quarta-feira, confirmei com uma fonte importante do São Paulo o que está acontecendo. A pessoa disse, abre aspas, estamos com calma, analisando a cláusula do contrato, não há pressa, até porque o São Paulo só se reapresenta no fim do mês, fecha aspas. Essa mesma pessoa de São Paulo deu a entender que está tudo absolutamente certo entre São Paulo e Crespo. Os caras estão nos departamentos jurídicos do São Paulo e advogados do Crespo, analisando minutas do contrato, trocando documentos para que o anúncio possa acontecer. Se o Crespo precisasse iniciar o trabalho já, é certeza que ele já teria sido anunciado. Como há essa folga por conta do período de férias dos atletas, não existe tanto estresse e dá para cravar que o Crespo será treinador do Tricolor, vínculo até dezembro de 2026, ele chega para ganhar basicamente o mesmo a que tinha direito o Zubeldia. A grande diferença é que o Tricolor vai parcelar uma dívida de cerca de 3 milhões de reais que tinha com o Crespo da primeira passagem. Essa grana vai ser paga como luvas ao longo do tempo de contrato. Só uma coisa importante, a única definição que ainda não existiu é sobre os membros da comissão técnica do Crespo. O Crespo está decidindo isso de forma individual, mas já dá para descartar que Alejandro Corran, preparador físico que esteve com Crespo em sua primeira passagem no Morumbi, seja contratado mais uma vez. Bora te atualizar agora sobre Biel. Atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting, já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais dois clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo com um retorno importante no tricolor. Luiz Gustavo começou a fazer trabalhos físicos na manhã dessa terça-feira no centro de treinamento, tudo para que ele possa estar à disposição já na reapresentação do elenco, depois de um período de 15 dias de férias e sob o comando de Hernan Crespo. Vale a lembrança de que o Luiz Gustavo não joga desde 5 de abril, quando às vésperas de uma viagem contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ele acabou passando mal, sentiu um desconforto, foi levado ao hospital e descobriram que ele estava com um tromboembolismo pulmonar. Foram 2 meses e meio sem atividades físicas, ele enfim está completamente recuperado e à disposição um reforço importante para o segundo semestre com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. A expectativa do São Paulo é de que Oscar e Lucas Moura, outros 2 jogadores para lá de grandes dentro do elenco, também estejam à disposição no retorno das férias sob o comando de um novo técnico. Uma pergunta que já surgiu bastante aqui no chat, todo mundo tá querendo saber, hein? O novo técnico do São Paulo. Ele já se adiantou, tá vendo? Vamos falar dele. Vamos falar dele? Que tava aqui no chat agora, o Crespo, Hernan Crespo, ele tá lá na porta CT, ó. Então, o pessoal da TV não vai entender. Aqui tinha um comentário aqui do YouTube falando, Hernan, tô na porta CT, libera pra minha entrada aqui. O que tá faltando para aquela biometria facial liberar pro Crespo entrar no CT, hein, Hernan? Pois é. Hoje de manhã eu conversei bastante lá no São Paulo com mais de uma fonte.
E assim, ninguém acredita que a negociação vá dar para trás ou vá cair, não é esse ponto, mesmo porque o Crespo quer muito e está muito empolgado e desde o começo mostrou muito favorável a um retorno ao São Paulo. Então assim, todo mundo dentro do São Paulo vê que o Crespo quer muito voltar a trabalhar, quer muito já chegar, enfim. A questão é burocrática. Então são os dois jurídicos, né? O jurídico do São Paulo com os advogados do Crespo, acertando algumas cláusulas. São várias cláusulas ali que precisa dar o verdinho ali, o ticar, né? E o que pega, assim, em algumas cláusulas sabe aquela dúvida, por exemplo, premiação por classificação direta na fase de grupos da Libertadores, uma premiação. Só que assim, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, já é uma vaga direta para a Libertadores. Então junta as duas premiações, são premiações diferentes, o que é? Então, esse tipo de coisa que é natural numa discussão, quando você está ali numa negociação, montando um contrato ali para ser assinado por todas as partes, sempre devolve com uma pergunta, com uma questão, aí vai na diretoria, pergunta, não, é isso a premiação? Não, é desse jeito. Não, o valor é esse? Não, o valor é aquele. Então, existe ainda alguns pontos a serem acertados e que o Crespo só vai viajar quando tiver tudo zerado, né? Ele tem um SIM, né, que é um SIM eletrônico ali, uma coisa que garante que o Crespo vai vir, só que o papel mesmo, o contrato ainda não foi assinado. Então a expectativa é que resolva hoje à tarde, né, até o começo da noite, se resolvam essas pendências, aí sim amanhã fica o contrato pronto, ele vem, pega um voo, 2h40, chega aqui, assina o contrato e faz a apresentação. O São Paulo só se reapresenta o elenco na próxima quinta, sem ser amanhã, né? Amanhã é quinta, sem ser amanhã, na outra quinta, então ainda tem uma semana. Mas óbvio, né, já até me buzinaram aqui no ouvido que o Crespo está elogiando alguns jogadores e tal, Oscar e Lucas ótimos, Wendel, grande contratação, Enzo Dias, que é um cara que ele conhece por ser argentino, a zaga muito boa, gosta do Ferrarese, elogiou também a molecada da base, então assim, já elogiou o elenco de São Paulo, já está trabalhando muito nisso, está muito empolgado, então assim, eu acredito, pelas conversas que eu tive, que é muito mais a burocracia do que propriamente algo que pode dar para trás. E óbvio, o torcedor de São Paulo está ansioso, querendo logo anunciar o Crespo, né? Precisa começar o trabalho logo, né, para que o time ande aí, já volte com um trabalho pelo menos tendo sido começado, né, já um pouco engrenado aí para esse retorno do futebol nacional depois do Mundial de Clubes. Então, são pequenas questões, né, tô otimista, vai dar tudo certo. Não, eu também tô otimista. Vai dar tudo certo. Tanto que eu trato o Crespo como novo técnico de São Paulo. Vou revisar a taxa aqui embaixo, ó. Ninguém no São Paulo acredita que negociação vai encrespar. Boa, aí já mata dois coelhos com um tiro só. Já diminui. Encurta já diminui. Então não vai encrespar. Bebezito, ontem você falava, né, que talvez você ache que seja, não vou lembrar exatamente a expressão que você usou, mas mais ou menos mais do mesmo. Não é uma grande novidade, talvez você esperasse uma novidade maior. Mas o cara tá com vontade de vir, ele sente que pode entregar mais para o São Paulo, né? Ele sente que a primeira passagem ainda ficou faltando algo ali, pode entregar mais. De repente, esse desejo dele, essa avaliação do elenco também, não possa dar certo aí pro São Paulo nesse segundo semestre? Pode dar certo. Por isso eu fiz a comparação com o Tele. Não, deixa eu deixar claro aqui, eu não comparei com o Tele. Essa é perigoso, pessoal. O PVC tá dizendo que o Crespo é o novo Tele. Mas é pior a emenda que o soneto. Vamos lá. Explicar o que eu falei. Eu acho, me parece, reprise de filme médio. Você vai ver uma reprise de um filme clássico. Uma sessão da tarde. O Crespo parece reprise de filme médio. O que eu falei do Tele foi que quando o Tele chegou no São Paulo em 90, ele também era reprise de filme ruim no São Paulo. Porque o Tele tinha passado pelo São Paulo em 73 e não tinha dado certo. Só que era 17 anos antes. Agora são 4 anos depois e é um pouco porque você não está enxergando uma opção muito fácil, que tem uma dívida para resolver, você junta uma coisa na outra. Isso significa que vai dar errado? Não posso dizer que vai dar errado. Ele pode chegar muito mais habituado ao futebol brasileiro, com muito mais conhecimento pela primeira passagem, e pode ser um sucesso. O São Paulo não perde na Libertadores. O Juventude não perde 15 jogos na Libertadores. E é essa a prioridade. Estabilizar a campanha do brasileiro, estabilizar, no parte alta da tabela, e brigar pelas Copas. É isso que o São Paulo tem que fazer. A vocação do São Paulo desse ano é essa.
O que o Crespo vem para fazer é isso. E depois montar o time de 2026, porque o contrato dele é até dezembro de 26. Claro, uma vez assinado. E PVC, dá para brigar por título nas Copas ou um G6 do Campeonato Brasileiro, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem? Tá de bom tamanho pensando na temporada do São Paulo, com mudança de técnico, com os problemas que vem enfrentando, de elenco curto, desfalques, enfim. O São Paulo no ano passado foi eliminado nos pênaltis pelo campeão. Sim. E o elenco do São Paulo deste ano é melhor do que o do ano passado. Então, dá para brigar por Libertadores e por Copa do Brasil. Então, vai dar muito trabalho. Mas dá para brigar. Eu acho que o São Paulo teve uma... que o Crespo, que o Zubeldia não conseguiu no final, foi uma mobilização no brasileiro igual a que o time tem nas Copas. Porque nas Copas não foi ruim. Nas Copas o time fez uma boa campanha na fase de grupos e tá ali no mata-mata. Pois é, PVzito. E aí, Hernanzito? PVzito pro Hernanzito. Agora eu quero falar sobre pros corintianos, hein? Corintiano? Antes, só um bastidor do Zubeldia. Ele não estava conseguindo mais fazer com que o time jogasse. E ele ficou assustado pela maneira que o time teve um desempenho assim, espantoso, negativamente, contra o Vasco, que foi, enfim, amassado, podia ter sido 5-0, 6 tranquilamente pela quantidade de volume do Vasco no jogo. Havia também já um esvaziamento por parte do elenco em relação ao trabalho. Já estava assim, olha, será? Poxa. E aí quando você tem aquele acúmulo de lesões e você tem um elenco que você tem que montar daqui, dali, não dá liga, geral desanimou. Então teve dos dois lados e o Zubeldia sentiu isso. Então o Zubeldia, quando sente internamente que não conseguiria, e aí ele olha o externo do Morumbis, tudo bem que era um público pequeno, mas era um público barulhento na questão da vaia. E aqui, ó, a rede social, poxa, não dá mais. Então ele foi muito elegante ao chegar e colocar o cargo à disposição e com argumentos. Tipo assim, eu não quero atrapalhar vocês. Foi isso que ele falou, não quero atrapalhar um clube gigante como São Paulo. Não sou eu que vou ser também o responsável por fracassos e tudo mais. Sigam o trabalho, eu saio, eu prefiro sair. Então assim, foi muito digno da parte dele e foi um esvaziamento assim, do trabalho, da percepção do treinador e também parte do elenco sentiu isso em relação ao trabalho do Zubeldia. Essa é novidade para mim, né? Isso é muito importante, porque enquanto ele tinha o elenco ao seu lado, não que não estivesse ao lado, mas acreditando no os trabalho... caras gostam muito dele, tanto que você vê que um monte de jogador se despediu dele na rede social. Os principais postaram lá stories e tal, o que foi profissionalmente mesmo a parada, não foi pessoal. Esse Zubeldia aí é uma marra absurda, pô... Sabe aquela coisa? O trabalho não tá andando mesmo. Sempre teve uma empatia e um carinho muito grande do elenco com o Zubeldia e com a comissão toda. A questão foi um esvaziamento do trabalho. Você sente que fala, puxa, eu adoro esse cara, mas trabalhar com ele não tá dando certo. Não tá andando. Não tá andando. Então aí já perde um dos pilares, né? Que você tem alguns pilares, resultado, relação com o elenco, enfim, estrutura, várias coisas que formam o trabalho do treinador. Quando essa parte não está andando, já é um termômetro importante. Aí o Zubeldia percebeu, então, e deixou melhor, de uma forma muito elegante mesmo, que o São Paulo seguisse o seu trabalho. É isso aí, nação São Paulina. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do São Paulo para você. Por que o técnico Hernan Crespo ainda não assinou o contrato com o São Paulo, ainda não chegou ao Brasil para poder assinar esse contrato, né? Foi explicado aí pelo jornalista Jorge Nicola, dando os créditos ao Jorge Nicola e também créditos ao André Hernan, que aí no canal do UOL Esporte trouxe a informação completa sobre Hernan Crespo. E no São Paulo também tem a briga aí pelo atacante Biel, né? O São Paulo estaria interessado na contratação do jogador, sendo que já deixando de antemão, o São Paulo só deve tocar essas negociações após a chegada do Crespo e avaliação do treinador. Se o treinador gostar do interesse no atleta, o São Paulo pode entrar firme. Lembrando que já são 4 clubes aí interessados no atacante. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.